Rádio Conexão FAGE. Olá, pessoal! Hoje estamos recebendo o advogado e professor Mário Cleone, onde vamos discutir crimes sexuais e suas particularidades na legislação atual. O tema tem sido bastante comentado no país depois do caso da jovem, de 16 anos, que foi estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. E houve a divulgação do vídeo do crime em redes sociais. Bem-vindo, Mário Cleone. É um prazer receber você aqui. A nossa primeira pergunta é: esse caso teve grande repercussão, tanto na mídia como nas redes sociais. Divulgar crimes dessa natureza nas redes sociais é crime? Oi, Maria, boa noite. Essa situação ocorrida no último fim de semana, né, ela realmente causa e vem à tona, né, um problema muito sério que a sociedade brasileira teima em acobertar, que é exatamente os crimes sexuais que vão acontecendo, né, principalmente aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da mulher, certo? O que acontece? O grande problema que nós temos aqui, e que acaba não sendo levado em consideração por boa parte dos jovens, exatamente por conta do extravasamento do uso das redes sociais, é de que não basta apenas que uma figura gere ou crie um determinado vídeo que seja configurador do ato criminoso. O simples ato de você receber e promover a reprodução desse vídeo por qualquer tipo de rede social, de acordo com o novo Marco Civil da Internet, ela também é configurada como crime. Então, a responsabilização não abrange apenas o criador do vídeo, aquela figura que está lá utilizando, sei lá, do seu aparelho celular e promovendo a exposição desnecessária de uma conduta criminosa. Então, se você receber um vídeo, seja por Facebook, seja por WhatsApp, ou qualquer outra rede social já do nosso dia a dia, pode ter certeza, de acordo com o Marco Civil da Internet, se for possível a sua identificação, sem sombra de dúvidas, você também pode vir a responder por propiciar, né, por propagar as condutas criminosas que foram divulgadas pelo gerador do vídeo. Ok? Tá certo. Várias pessoas estão fazendo comentários machistas nas redes sociais, onde dizem que a culpa é da vítima. O que falar sobre esses tipos de comentários? Vamos lá. Isso daí até extravasa um pouco a nossa seara jurídica, tá? Não vamos entrar nesse mérito. O que a gente tem que fazer como análise principal é observar um pouco da estrutura social brasileira, né? Se pararmos para analisar, já somos tradicionalmente criados para entender que o homem é a personalidade alfa do processo e ele deveria ser o condutor de toda a relação, seja ela amorosa, profissional, como provedor do lar. O grande problema é que esse tipo de sentimento ela vem adquirindo contornos tão pesados e tão odiosos que estão gerando esse cenário de descredenciamento da mulher enquanto figura ativa na sociedade. E isso deve ser repelido por todos nós que somos participantes da sociedade. Quais são as formas pelas quais a gente pode promover esse tipo de descredenciamento, né, de retirada de pensamento? Primeiro, a proposição de educação. Não é um processo autônomo, não é um processo automático, é necessário que uma, duas ou três gerações comecem a perceber que esse tipo de conduta ela não vai propiciar o desenvolvimento da sociedade como um todo. Muito pelo contrário, né? Muito se fala que as mulheres são iguais em direitos e obrigações para com o homem, mas exatamente por conta dessa estrutura patriarcal que vem desde meados do século XV, é que a ideia fica apenas no mundo das ideias, né? A mulher é igual ao homem, enquanto ela não ferir ou não ofender ou não causar nenhum tipo de confronto com a figura que até então é patriarcal, né? É dona do lar e como tal tem poderes, né? Como se a mulher fosse uma espécie de objeto. Eu até tive a oportunidade de ouvir hoje o comentário de um determinado estudioso da UFRN, e ele fez questão de frisar que a sociedade a sociedade brasileira, ela é dita uma sociedade falocêntrica, em que se preza muito mais a figura prepotente do homem em virtude de sua concepção, sexual, o que é realmente uma situação bastante constrangedora, né? Mário, quem faz esses tipos de comentários violentos nas redes sociais é sujeito a alguma punição? Sim, com certeza. Uma vez que uma determinada pessoa ou uma coletividade de pessoas se sentem ofendidas com esse tipo de comentário machista, preconceituoso, estereotipado, é possível que o próprio ofendido ingresse, sim, com ação no Poder Judiciário, seja por uma ação crime ou até mesmo uma ação civil, solicitando a reparação, como também uma coletividade, através do próprio Ministério Público, se perceber que esse tipo de comentário ofende uma determinada categoria, uma coletividade, também pode propor
no caso, uma ação civil pública para punir essas pessoas. Recentemente, nós já tivemos inúmeros cenários em que pessoas foram objeto de ações criminais exatamente por promover a exposição de determinados tipos de pessoas, como, por exemplo, o goleiro Aranha, no ano passado, em uma partida de futebol, ele foi ofendido no estádio por uma determinada torcedora e o Ministério Público percebeu que ela estava praticando crime de injúria racial e, diante desse cenário, essa jovem acabou sendo processada exatamente por proferir comentários de cunho racista. Ok. O delegado que estava à frente desse caso, que agora ele não está mais, nós temos uma dúvida, por que ele não pediu a prisão dos acusados antes? Demorou tanto e teve que entrar outra pessoa no caso para isso ser feito. Olha, vamos lá, Maria. É importante que a gente observe que a atuação da Polícia Civil nesse primeiro momento é apenas de tentar recolher, de colher os elementos de autoria e de materialidade do crime, né? O que acontece? O grande problema é que o trabalho do delegado, como de diversos outros profissionais, às vezes beira uma noção do subjetivismo e acaba trazendo, sei lá, determinados conceitos pessoais que, no caso, o delegado talvez tenha trazido para esse caso, né? Ele entendeu, pelo menos aparentemente, até porque não temos total conhecimento do que foi veiculado, aparentemente ele entendeu que não haviam indícios de materialidade da conduta criminosa. Bom, no meu entender, é um grande equívoco, porque o conceito hoje de estupro ele vai muito além da mera relação sexual não consentida, em que ocorre a presença de pênis e de uma vagina. Não é isso. A ideia de estupro vai muito além. Você pode ter um beijo não querido, ele pode ser configurado de estupro. Às vezes até uma carícia que a pessoa pode sentir como constrangedora, também é configuradora do crime de estupro. Então, a mera divulgação do vídeo em que um rapaz toca na genitália da moça, isso por si só já é configurador da materialidade do crime de estupro. E ela entra como estupro de vulnerável na medida que ela está desacordada, não tem condições sequer de demonstrar algum tipo de consentimento sobre o cenário. Nesse caso, o que eu acho que aconteceu com o delegado? Ele praticou uma falha funcional, não é à toa que houve o pedido de substituição, né? E por conta da substituição, a nova delegada, condutora do processo, já entende que há indícios suficientes de autoria e materialidade e solicitou a prisão preventiva aí, pelo menos os que já foram identificados no processo. Mário, para finalizar, vamos tirar uma última dúvida. A justiça está pronta para lidar com casos de violência contra a mulher? Bom, vamos lá. Aí é uma pergunta capciosa, uma pergunta complicada, mas vamos lá. A Lei Maria da Penha, ela representou um marco no que se refere à violência contra a mulher. Ela veio tardiamente, né, fruto inclusive de muitos debates e de possíveis sanções que o Brasil sofreria da comunidade internacional por não ter ainda um aparelho legal para punir de forma mais severa mulheres violentadas. O grande problema nosso é que agora nós não temos, ainda sentimos falta de uma conduta mais pujante do Estado, o Estado punitivo, aquele que realmente prende, aquele que cumpre a legislação de forma adequada. Então, na medida que você tem um aparato normativo e ele não é praticado, fica a sensação de impunidade. E isso precisa ser colocado de forma exemplar para que futuras pessoas, inclusive os jovens que hoje em dia já estão promovendo esse tipo de prática delituosa, eles percebam que realmente eles vão sofrer uma sanção pesada exatamente por conta da realização desse tipo de conduta. Então, como eu venho frisando, nós temos um aparato normativo suficiente e capaz de promover a punição? Sim. Agora, nós estamos praticando de forma adequada? E quando eu falo nós, eu trago a noção de Estado? Infelizmente, ainda não. Então, a gente precisa exigir do poder público que promova esse tipo de atuação de forma mais intensa, exatamente para evitar os casos como vimos na semana passada. Okay? Bom, por hoje é só. Agradeço a participação do advogado e professor Mário Cleone e até a próxima. Ok, obrigado.